O sol se punha sobre a planície do Nordeste, aquela extensão árida e esquecida, onde o vento sussurra em línguas antigas e o silêncio se estende como uma cortina de cinza. A estrada de terra batida que cortava o interior do Ceará parecia ter sido esquecida por Deus, mas não por quem estava embaixo. Era ali, perto do povoado de São Luís do Curu, que o carro de Antônio, um engenheiro de estradas aposentado, parou. O motor não fechou, simplesmente parou. O ponteiro do combustível estava no vermelho, mas o tanque estava cheio. Ele olhou para o retrovisor, onde o espelho refletia apenas o céu que escurecia. Nada mais, nada de traseira, nada de caminhão, de carro, de vaca, de nada. Só a estrada. Só o vento e o silêncio, aquele silêncio que não era silêncio, mas um vazio que respirava. Antônio desceu do carro com o passo cansado de quem já viveu demais. O ar era seco, quente, mas não quente como o calor do dia. Era quente como o ar de um túmulo recém-aberto. Sentiu o cheiro de terra queimada e algo mais e algo que ele não conseguia nomear. Uma espécie de perfume metálico, como se o metal tivesse morrido e mesmo assim ainda respirasse. Ele sacudiu a cabeça, pensou em voltar. Mas já estava longe demais. O rádio não pegava sinal, o celular sem cobertura, a lanterna do carro não acendeu, as baterias esgotadas. Ele olhou para trás. O carro não estava mais onde o deixara. Onde estava não havia trilha, não havia marcas de pneu. O chão era liso, como se o tempo tivesse sido apagado. Caminhou por horas ou dias, não sabia, o sol sumira, as estrelas apareceram, mas não eram as mesmas. As constelações estavam deslocadas, o céu parecia mais fundo, mais denso, como se o espaço tivesse se dobrado, como se o céu não fosse o céu, mas uma camada fina, uma película por trás da qual algo muito antigo e muito grande estava olhando. Ele parou, respirou fundo. Sua boca estava seca, mas não de sede. Era como se algo dentro dele tivesse seca, como se sua alma tivesse sido sugada. Ele sentiu um formigamento no crânio, um zumbido, como se o cérebro estivesse sendo tocado por um dedo que não era humano. Então começou a ouvir. Não eram vozes, não eram sons. Era um som que não tinha origem. Era um som que vinha do solo, um ruído baixo como um suspiro. Um som que parecia dizer: você está aqui, nós sabemos que você está aqui. Antônio tentou correr, mas os pés não obedeceram. O chão parecia pegajoso, como se o solo tivesse se transformado em algo vivo. Ele olhou para baixo. As pedras da estrada tinham mudado. Estavam agora cobertas por uma camada fina de uma substância escura, espessa, que brilhava fracamente sob a luz das estrelas. Não era óleo, não era lama. Era algo que pulsava. Pequenos pontos escuros se moviam na superfície como se fossem olhos. Ele recuou. Seu coração batia forte, mas o som era estranho. Não era um batimento humano. Era como se o coração tivesse mudado de ritmo. Como se algo dentro dele tivesse começado a bater em compasso com o mundo. Então ele viu. No horizonte, onde deveria ser apenas o vazio da planície, erguia-se uma estrutura. Não era uma casa, não era um templo. Não era coisa feita por mãos humanas. Era uma coluna de pedra negra, fina como um lápis, mas tão alta que desaparecia na névoa das estrelas. A superfície não era lisa. Era coberta por padrões, linhas, círculos, espirais que se moviam lentamente como se fossem feitas de pele viva. A coluna não era vertical. Estava inclinada, não por queda, por escolha, como se tivesse sido colocada ali com intenção. Antônio tentou gritar, mas a garganta não respondeu. O ar em seu pulmão parecia pesado, como se estivesse respirando água. Ele se forçou a andar. Cada passo era como caminhar na areia movediça, mas não havia areia, havia algo mais fino, mais leve, um pó que se elevava em pequenas nuvens ao redor dos seus pés e que parecia seguir o mesmo padrão das linhas na coluna. Ele ergueu a mão. O pó se moveu em torno dos dedos, como se fosse atraído por algo que ele não conseguia ver. Quando chegou perto da coluna, sentiu o chão tremer. Não um tremor comum. Era um tremor que vinha do interior da Terra, como se o planeta estivesse respirando. A coluna começou a brilhar, não com luz natural, com luz que não deveria existir. Uma luz que não tinha cor, que não tinha sombra, que não era feita de fótons. Era apenas presença. E então uma voz, não uma voz humana, não um som. Uma ideia que se formou diretamente na mente de Antônio.
E você não foi chamado, você foi escolhido. Ele caiu de joelhos. A cabeça doía como se fosse explodir. Sua visão se distorceu. Viu coisas que não deveriam existir. Viu seres com membros longos, dobrados como roupas dobradas, com olhos que não eram olhos, mas buracos que olhavam para dentro de si mesmos. Viu cidades feitas de cristal, suspensas no céu, mas não no céu real, em um espaço que não era espaço, onde o tempo era um círculo que nunca se fechava. Viu crianças com rostos de pedra, cantando uma canção que não tinha palavras, só o som do que as palavras deveriam ser. E você está no lugar certo, a voz disse novamente, agora dentro do crânio dele, como um sussurro que vinha do próprio cérebro. Você está no tempo certo, o momento de resposta chegou. Antônio tentou se levantar, mas os pés estavam grudados no chão. O pó escuro havia se espalhado por suas pernas, subindo lentamente como se estivesse vivo. Ele olhou para trás. O céu estava diferente. As estrelas não estavam mais no céu. Estavam no chão, estavam na areia, estavam em seus olhos. Ele tentou piscar, mas não podia. Seus olhos estavam abertos. E o que via não era o que ele deveria ver. A coluna se moveu, não se virou, não se deslocou. Ela se desdobrou como uma flor de metal se abrindo em câmera lenta. Dentro dela algo se mexeu. Um cilindro negro brilhante com uma textura que lembrava carne. Mas não era carne, era algo que não tinha nome. E então da abertura saiu uma forma, não um ser, não um corpo, uma presença. Uma coisa que parecia ocupar espaço, mas não era feita de espaço. Ela estava lá e ao mesmo tempo não estava. Era como se o ar ao redor dela fosse cortado em dois e um lado era real, o outro era apenas o que se lembrava do real. A coisa não tinha rosto, mas Antônio sentiu seu olhar, sentiu-o penetrar como um relâmpago que não queima, mas dissolve. Ele tentou gritar, mas sua voz não saiu. Sua garganta estava fechada, sua boca aberta, sua mente cheia, cheia de coisas que não deveriam estar ali. Ele viu o passado, viu o futuro, viu mundos que nunca existiram. Viu a história da humanidade não como ela foi contada, mas como ela deveria ter sido, um erro, uma falha no sistema, uma tentativa falha de algo maior. E você é o último, disse a voz, agora vinda de todos os lados ao mesmo tempo. O último da sua espécie que ainda não se esqueceu, o último que ainda sente o gosto da verdade. Antônio tentou lembrar o nome da mulher que morrera, a esposa, a filha, a casa, mas não conseguia. Seu cérebro estava sendo reescrito, como se as memórias fossem apenas palavras que não precisavam mais existir. Ele sentiu um aperto no peito. Não era dor, era reconhecimento, como se algo dentro dele tivesse sido ativado. E você não está perdido, disse a presença. Você está em casa. E então ele entendeu, não havia escolha, não havia fuga, não havia retorno. O que ele via não era um ataque, era uma chamada, uma convocação. Ele não fora levado, ele fora chamado, porque ele era um dos poucos que ainda podiam sentir, que ainda podiam ver, que ainda podiam entender. A coluna girou lentamente. O céu se abriu, não com luz, com ausência, como se o espaço tivesse sido rasgado, e por trás algo maior ainda, algo que não podia ser descrito, algo que não podia ser pensado, algo que existia em um tempo antes do tempo, em um lugar que não era lugar, em uma consciência que não era consciência, mas uma multidão de consciências que nunca tinham sido individuais. A presença se aproximou, não precisava de pernas, não precisava de mãos, apenas existia. E quando chegou perto, Antônio sentiu seu corpo se desfazer, não em pedaços, em reconexões, como se sua carne, seus ossos, seu sangue fossem apenas fios que precisavam ser refeitos. Sua mente foi invadida, mas não com força, com doçura, como se o que estava acontecendo fosse natural. Como se ele tivesse esperado por isso a vida inteira. Ele viu o que era, ele viu o que era. Eles não eram de outro planeta, não eram de outro universo, eles eram o universo. Eles eram o que havia antes do Big Bang, eles eram o que sobreviveu ao fim de tudo. Eles estavam em todas as coisas, em cada átomo, em cada pensamento, em cada silêncio entre as batidas do coração. Eles não queriam destruir, queriam conectar, queriam que os seres que tinham se esquecido voltassem a se lembrar. Antônio sentiu seu corpo desaparecer.
sua alma despedaçar, sua consciência se dissolver, mas não com dor, com paz, com a sensação de que pela primeira vez ele era completo. Ele não era mais Antônio, não era mais humano, ele era parte do todo, um fio no tecido, uma nota no canto que não tinha fim. Quando o sol voltou a nascer, a planície estava vazia. O carro estava lá, mas não estava. O tanque estava vazio, mas estava cheio. O rádio estava ligado e tocava uma música que ninguém havia composto, uma melodia que não existia na terra, uma música que vinha de muito além. E no chão onde a coluna havia estado, só havia uma mancha escura que pulsava, e no centro da mancha uma pedra negra, com padrões que se moviam lentamente, como se estivessem esperando. O tempo passou, 1 ano, 5, 10, ninguém chegou ao lugar, mas às vezes à noite quem passa por ali diz que ouve um sussurro, não em português, não em inglês, em algo que não tem nome. Algo que vem do centro da terra, do fundo do céu, do espaço entre as estrelas. E quem escuta sente um formigamento no crânio, como se o cérebro estivesse sendo tocado por um dedo que não existe, como se algo dentro dele estivesse se lembrando. Porque a verdade é que eles estão voltando, não em naves, não em formas visíveis. Eles estão aqui, eles estão em você, eles estão esperando, porque o momento não passou, o momento chegou. E quando você sentir o silêncio mais profundo, e o vento parar de soprar, e o coração bater uma vez a mais do que deveria, é porque eles estão te chamando. E você, sem saber, já respondeu.